minha gente, tudo bem? Como é que tá? Tô improvisando aqui, tá certo? Meu computador deu um defeito, deu um problema, então a gente vai fazer essa improvisação aqui. Eu montei um aparato aqui pra gente fazer essa aula, que é uma aula que vai servir para os 3 primeiros anos, tá certo? Então, primeiro ano tem esse tema aqui, patrimônio. Eu já fiz uma live sobre isso, né? Terceiro ano, esse é assunto que cai sempre no Enem. E segundo ano, se ligue que no percorrer da aula a gente vai falar conteúdos que são pertinentes ao segundo ano também. Então, é uma aula que serve para os 3 primeiros anos. Beleza? Vamos embora. Olha só. Patrimônio, história e memória. Percursos e debates atuais. Vou dizer a vocês, a gente vai construindo aqui a ideia de que o que é um patrimônio cultural, né? E como foi que essa política de patrimonialização ela surgiu, onde, quando e como chega no Brasil e quais são os debates atuais sobre isso. Beleza? Se liga. Vem embora. Olha só. Sentidos da palavra patrimônio. Espero que tá dando para ver aí, né? Olha só. Primeiro, a palavra em português ela tem vários significados, não é isso? Então, a palavra patrimônio ela tem vários significados, né? Então você pode ler a palavra em diversos contextos. Ó, patrimônio ele pode ser uma herança familiar. Patrimônio pode ser um conjunto de bens familiares, né? Aquele patrimônio da família, fulano de tal, né? Patrimônio pode ser uma riqueza, uma preciosidade, né? Você é o patrimônio, meu chuchuzinho, né? Você pode falar isso pro seu bem. Olha só, conjunto de bens, direitos e obrigações economicamente apreciáveis pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa até. Tipo, ó, o ônibus do CODAI é patrimônio da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Então, assim, ela faz parte da empresa, né, do órgão que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Mas a gente vai ficar com esse último aqui, ó. Se liga aí. Se não tá dando pra ver, dá um pause pra ler, tá ligado? Ó, bem ou conjuntos de bens naturais ou culturais reconhecida. Se liga. Reconhecida, que passa por um processo de tombamento. Gente, como assim passa por um processo de tombamento? Que é isso? Tombamento é cair, né? Se liga, é uma palavra-chave, tá? Para você entender o sentido de patrimônio. Então, ó, um conjunto de bens reconhecido que passa por um processo de tombamento. Existe o bem, imagina só, mercado de São Lourenço da Mata. Então, se reconhece que aquele bem ele é importante para a história do lugar, faz parte da memória. Então, você tem aí um processo de reconhecimento. Então, você vai atrás do tombamento. Quando você tomba ele, você é autoridade pública dizendo assim, esse bem é importante, vamos transformar ele num patrimônio. É o livro de tombo, né? É um livro, não existe um livro físico, né? Mas assim, é escrito no livro de tombo. Então, você tem esse processo aí de tombamento que vai levar à patrimonialização do bem, ao reconhecimento do bem. Beleza? E tem que ser protegido e preservado, né? A ideia de patrimônio é exatamente essa também, né? Apesar de ser é muito mais do que algo que tem que ser só preservado, né? Tem que ser preservado porque ele faz parte da memória, da história, do lugar, das pessoas, né? De uma cadeia sistemática que está inserida num dado contexto da sociedade. Beleza? Caminhando e cantando e seguindo a canção, se liga que a gente vai entender melhor isso aqui. Olha só, vou pular essa partezinha. Revolução Francesa. Aí vamos para onde tudo começou, na Revolução Francesa. Então, ó, foi na Revolução Francesa, de que ano, professor? Onde foi a Revolução Francesa? O animal, na França, né? Ó, Revolução Francesa, 1789. A Revolução Francesa, gente, foca nisso aqui, ó, nesse quadrinho aqui. Ó. Olha só. Então, a sociedade em que vivia a França, em 1789, era a sociedade conhecida como o antigo regime europeu. Então, você tinha primeiro, segundo, terceiro estado. Primeiro e segundo estado, assunto do segundo ano, se liga. Primeiro e segundo estado, você tem o clero e a nobreza. Tá? Em terceiro estado, você tem a burguesia, camponeses, comerciantes, pequenos, médios, grandes comerciantes. Então, era o início, né? Antes da Revolução Francesa, uma grande inspiração da Revolução Francesa foi os ideais iluministas. Outro assunto do segundo ano. Ideais iluministas, o que era isso? Os filósofos iluministas começaram a dizer assim, ó, olha só, vamos fazer a coisa por merecimento.
Então, por que uma pessoa nasce burguês e vai morrer burguês? Porque o pai foi burguês e o filho dele vai ser burguês? Então, essa sociedade rígida, ela, do antigo, do absolutismo monárquico, né? Do antigo regime europeu, ela começa a ser questionada pelos valores iluministas, pelos filósofos iluministas, né? Que vão botar à frente de tudo a razão e vão questionar valores que vão estar dentro ali de uma sociedade europeia que se formou no final da Idade Média e entrou na Idade Moderna, tendo essa divisão de classe muito bem arregimentada e muito bem hierarquizada. Ou seja, camponês vai ser sempre camponês. Então, ó, a Revolução Francesa, quando ela explodiu em 1789, ela questionou exatamente esse modelo de forte estratificação social. Para você ter uma ideia, ó, na França, a burguesia, os camponeses, as classes que representavam o terceiro estado, ela representava 97% da sociedade da época. Então você tem esse terceiro estado que vai fazer uma revolução na França. Eles vão se juntar e vão dizer assim, não, a gente não vai pagar todos os tributos, e enquanto o clero e a nobreza, eles vão ficar só no bem bom, né, vivendo seus privilégios, porque era assim, né, vivendo desses privilégios, do sangue, da herança. Então, era a sociedade que se distinguia pelo nascimento. Então, a Revolução Liberal, que foi a Revolução Francesa de 1789, ela vai questionar e vai quebrar esse modelo de sociedade. Uma pitadinha aí, tá? Sobre a Revolução Francesa. Então, se liga. Esse processo revolucionário que aconteceu na França, ele vai ser revolucionário em todo sentido, né? Por favor, minha querida, liga a luz dali, porque tá dando interferência aqui, tá? Então, você vai pegar aqui, vai perceber da cozinha, vai perceber que a Revolução Francesa, ela foi revolucionária em muitos sentidos, mas que também vai trazer pra gente, né, a ideia de patrimônio. A França revolucionária vai ser o primeiro país a dizer assim, vamos criar uma identidade nacional aqui que seja oposta a essa ao antigo regime europeu. Os revolucionários franceses, gente, fizeram até um calendário, né? O ano 1 foi o ano da queda da Bastilha. Então eles queriam realmente, né, começar um país do zero. E nada melhor do que construir novos símbolos, novas representações. E para isso a ideia de criar novos patrimônios. Uma ideia de museologização. Criar um ambiente museológico. Porque um museu, ele é igual a uma sala de aula, tá? O museu, ele se constrói, ele tem uma narrativa. É igual um texto, um vídeo, o museu. Ele conta a história. O Museu do Paço do Frevo, no Recife, conta a história do frevo. O Museu da Revolução queria contar a história da Revolução Francesa. E para isso a galera, ó, pegou aquela coisa, os bens que representavam o primeiro estado, começaram a queimar os bens da igreja, os ouros da igreja, as joias da igreja, começaram a invadir e queimar. Por quê? Eles queriam destruir esse estado de distinção social representado pelo clero, pela nobreza. Então, ó, fundia, né, derretia o ouro e fazia bens e distribuía para a nação, para construir uma nova França. Então a Revolução Francesa, ela foi revolucionária, como eu disse, em muitos sentidos. E principalmente por legar para a humanidade a ideia de patrimonialização. Beleza? Vamos embora. A luz fica indo e voltando, eu estou percebendo aqui. Mas é assim mesmo, vamos lá. Olha só. A França revolucionária dá sua contribuição à constituição do patrimônio e ao museu, obtendo avanços na sua relação com a memória e com a identidade, né? A ideia de se construir história a partir da memória, da identidade, da nação e de criar políticas públicas patrimonialistas. Beleza? Se liga. Ó, começou na França, na Revolução Francesa, e aqui a consagração do monumento histórico, né, do que seria um bem histórico que tinha que ser preservado, ele se dá no século XIX. Esse meio tempo aqui, gente, esse um pouco mais de um século, ó, de 1820 a 1960, é a consagração do monumento histórico. Então, no século XIX, o advento de uma nova noção cientificista. Se liga, assunto do segundo ano também. O século XIX foi o século da ciência. O século que se consolidou as ciências no mundo.
seja história, seja antropologia, sociologia, a medicina, a biologia, a descoberta da microbiologia, é o século, definitivamente, é o século das ciências. Então você tem, com esse advento cientificista, né, baseado na razão, na ciência, você tem a ideia, a construção de legislação, leis, cargos recentes criados como de inspetores, jurisdição, né, espaço para orientar a noção de patrimônio. Então eram as cidades europeias se organizando na construção de bens patrimoniais, com cargos dentro do Estado, com legislação para definir como é que se constrói um patrimônio, por quê, como, onde, sacou? Então, essa é a fase da consagração. Então, as práticas na legislação e a restauração, ela ganha uma disciplina, uma organização. É a consagração do monumento, é a consagração do patrimônio. A gente está vendo isso de maneira mais geral, vai chegar no Brasil, beleza? Olha só. Só que a invenção do patrimônio urbano, a criação de patrimônio dentro das cidades, ela traz problemas. Que tipo de problema? Que enfrentaram até hoje. Olha só. Problema, a noção do patrimônio se contrapõe à corrente modernização. Peraí, a gente vai modernizar, a gente vai destruir, construir o novo, ou a gente vai preservar? Olha só, o dilema, né? Até hoje é um dilema. Por exemplo, o Recife Antigo destrói aquelas torres, destrói aqueles prédios ali, constrói algo novo, massa, super moderno, ou se preserva porque faz parte da história do Recife, do Pernambuco, do Brasil, né? Então até hoje você tem esses dilemas. Imagina isso no século XIX, início do século XX. Só para você sacar, olha só, se liga. Lá em Recife, não sei se vocês sabem onde é a Igreja do Carmo, o Camelódromo. A Igreja do Carmo fica assim, uma igreja bem bonita, bem imponente, e o Camelódromo é uma avenida reta, assim, que pega ali. Aquilo ali foi destruído, foi aberto, ali tinha várias igrejas, várias casas. A ideia de patrimônio não tinha chegado no Brasil. Então, para aquilo ali que se queria modernizar. Se a ideia de patrimônio tivesse consolidada no Brasil, seria muito difícil o Estado convencer a população que tinha que derrubar um monte de coisa histórica para construir algo novo. Como hoje, né? Como hoje, você não pode chegar e aí derrubando algo histórico, porque assim, se ele for patrimonializado, aí que não pode mesmo, beleza? Então, como lidar com essas cidades que guardam um passado? Mais uma vez vem a seleção do que se deve ser resguardado. E aí é o seguinte, o que se deve ser resguardado, o que se deve ser patrimonializado, aí é uma decisão. Por exemplo, o alto da sede de Olinda é todo tombado, é patrimônio. O cara tem uma casa lá, mora lá. Se ele quiser derrubar para fazer um triplex, ele não pode. Por quê? Está resguardado. Tem que estar conservado suas características originais. Sabe como é? Essa professora, que coisa autoritária. É bem autoritária, né? Mas toda lei tem esse caráter, né? Porque a lei tem um cúmplice, né? Você tem que cumprir, né? No direito administrativo tem um negocinho que se diz, né? Sobre toda lei tem esse caráter, parece um pouco autoritário. Não é bem essa palavra, mas é assim, né? Porque assim, você tem que cumprir a lei. Não é uma opção sua não cumprir a lei, né? Se a lei está estabelecida, está votada, está no seu país e tal, você tem que cumprir. Então, o patrimônio, né, se cria essa ideia aí e gera esses combates, essas contradições. Preservar ou destruir, construir o novo, né? Então, durante a história você vai ver que é um embate, né? Então, é um idas e vindas. Assunto terceiro ano. A gente viu lá no Rio de Janeiro, no início do século XX, que teve uma coisa chamada de período do bota abaixo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, querendo se modernizar, a ideia de patrimônio não tem chegado aqui no Rio de Janeiro, querendo se modernizar, querendo trazer as novidades das cidades, da capital da França, Paris. Então, promoveu um bota abaixo imenso. Nesse período aí você tem a derrubada dos cortiços, nesse período aí você vai ter a derrubada daquilo que seria o velho, o atrasado para o Rio de Janeiro e a construção do novo. Então esse período aí você tem uma remodelização da cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Isso aí resultou no processo também de favelização. As pessoas saem do centro da cidade do Rio de Janeiro e vão começar a habitar outros lugares mais altos da cidade
nas encostas dos morros. É o processo de favelização. A gente pode também chamar de gentrificação. A gente viu isso nos terceiros anos. A gentrificação é você transformar o espaço urbano, né, não numa coisa comum, aberta, e sim reservar o espaço urbano para poucas pessoas. O processo de gentrificação ele vem acompanhado de exclusão social. Sacou como é? Então, mas vamos andando aqui falando de patrimonialização. Como é que essa política de patrimônio ela chega no Brasil? Olha só, quando ela chega no Brasil, ela chega na fase de 30, na década de 30, o que a gente chama de fase heróica. Nesse momento aqui, 1936, a gente vai ver isso aí no terceiro ano, 1936, o Brasil estava sendo governado pelo presidente Getúlio Vargas. Era a fase constitucional do governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, a gente, que passa de 1930 a 1945. São 15 anos ininterruptos. Um governo provisório de 1930 a 1937. Governo provisório. Getúlio Vargas é bem dinâmico, né? De 30 a 34, governo provisório. De 1934 a 37, governo constitucional. De 37 a 45, a ditadura do Estado Novo. Então, Getúlio Vargas, ele é múltiplo, né? 30 a 34, governo provisório. 34 a 37, governo constitucional. 37 a 45, ditadura do Estado Novo. Mas Getúlio Vargas tem outras mudanças, além da criação da USP, da Companhia Siderúrgica Nacional, do SESI, do SESC, do SENAC, da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, de decretar a legislação trabalhista para o Brasil, além de um conjunto de fatores que Getúlio Vargas fez para o Brasil, criou o IBGE, né? Um conjunto de fatores que veio no período Vargas. Você tem a criação do SPAN, Superintendência do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Superintendência ou Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, certo? É uma instituição ligada ao governo federal que tinha como atribuição dever criar patrimônio no Brasil, estabelecer a política patrimonialista no Brasil. E essa primeira fase do SPAN, da política de patrimonialização, ela tinha uma obsessão em salvar. É a fase heróica, a ideia, uma cruzada salvacionista. E quem fez isso, gente, foram os modernistas. Sabe aquela galera da Semana da Arte Moderna, né? Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, essa galera aí, os intelectuais, artistas da época, Getúlio Vargas disse assim, ó, modernistas, vão lá. Vocês agora vão dizer o que é que o SPAN vai fazer, o que é patrimônio no Brasil. Então esses caras vão começar a desbravar o interior de Minas Gerais, tombando os monumentos históricos materiais da camada dominante. Então, aquilo que era igrejas, monastérios, cultura, monumentos construídos pela camada dominante vão ser o alvo das políticas de patrimonialização. Que nesse momento aqui da criação do SPAN, o patrimônio ele se estabelece como patrimônio do tipo material. Material, algo palpável, uma igreja, um monastério, uma vila. Sacou como é? Então, e aí essa ideia de salvar, de preservar, eles vão adentrar o interior do Brasil e vão lá em Minas Gerais. A gente estudou no segundo ano, né? Que lá no finalzinho do século XVII e século XVIII teve o período do Brasil minerador, a descoberta de metais preciosos em Minas Gerais, no interior do Brasil. Então você vai ter uma corrida do ouro e uma riqueza muito grande provocada por essa descoberta de metais preciosos. E, logicamente, essas cidades que tiveram muito ouro, elas vão se destacar na construção de grandes monumentos, principalmente da igreja. Beleza? E no século XX, com a chegada da criação do patrimônio, são esses espaços que vão ser preferidos pelos modernistas para ser criado patrimônio. Belezinha? Vamos embora. Tombamento. Só para ficar claro a ideia do que é um tombamento. Tombamento é um ato administrativo, esquece de administrativo, realizado pelo poder público.
pelo Estado brasileiro, por exemplo. Seu objetivo é preservar os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e até afetivo da população, impedindo a sua descaracterização, violação e destruição. Tombou, virou patrimônio. Tombamento é o quê? Isso aqui, um ato do Estado dizendo o que tem que ser preservado. E quando tomba, vira patrimônio e tem que ser preservado. Vamos embora. Acabou o Estado Novo, acabou a ditadura de Vargas em 1945. Então você tem o pós-Estado Novo, você tem uma abertura da política e surge aí vários movimentos. Por exemplo, isso vai ganhando força, mas é na década de 70 que as manifestações culturais elas vão ser alvo de tombamento. Como assim? Esse aqui, ó, uma festividade do Círio de Nazaré. É uma grande festividade religiosa, uma manifestação religiosa que existe lá no estado do Pará. O Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré é um lugar onde milhares, talvez milhões de pessoas vão lá para carregar uma imagem de Nossa Senhora. É uma grande manifestação católica. Só que esse tipo de manifestação católica faz parte da história do Brasil? Faz. É importante para a identidade nacional? É. É uma manifestação peculiar do Brasil? É. Tem que ser preservado ou não? Tem. Tombou, entrou no livro de tombo. Patrimônio imaterial, porque você não toca na manifestação social, religiosa. Você não toca. Como um ritmo, é como uma dança, é uma manifestação religiosa. Então, a ideia de patrimônio imaterial, ela começa a ser construída na década de 70. Sacou como é? Então, ó, se patrimônio material é algo palpável, imaterial é algo que você não pode pegar, tocar. Sacou? Vamos embora. Na agenda democrática, novas memórias. Aí sim. Professor, que agenda democrática, professor, que o senhor está falando? Se liga, olha para mim, olha para mim. Se liga, ó, 1985, de 1964 a 1965, o Brasil passou por uma ditadura. Ah, professor, eu vi num grupo lá do YouTube que não foi uma ditadura. Foi sim, foi uma ditadura. Se não tinha liberdade de expressão, se não tinha os direitos políticos resguardados, se eu não podia me defender, se eu não tinha direito ao contraditório ampla defesa, se eu era perseguido por eu pensar diferente do Estado, bicho, é uma ditadura. Tivemos uma ditadura no regime militar. 1964 a 85 foi uma ditadura. Só que essa ditadura foi acabando aos poucos. Na década de 70 ela começa a se desintegrar. Por isso que essa ideia de patrimônio imaterial ela começa a vir. Quando chega o final da década de 80, que definitivamente a gente enterra a ditadura militar e a gente tem um processo de redemocratização do Brasil, você começa a ter novas agendas. Professor, aquela agenda